Vamos começar então nossa catequese do encontro número 25. Neste momento, então, vamos para a lição 19, que tem este título: Os milagres, sinais de Deus em favor do povo. Vamos então iniciarmos com o nosso canto habitual. Agora vamos aprender o sinal da cruz. Imiauchá, Isena, Isiatorruduha. Amém. Então, nos últimos 2 encontros nossos, nós falamos bastante sobre as parábolas de Jesus. Então, eram as histórias que Jesus contava para ensinar o povo. Na próxima aula presencial, então, vamos corrigir o que falta e vamos retornar a algum assunto pendente, se caso houver. Então, vamos iniciarmos a nossa apostila lá na página 56, a lição 19. Os milagres, sinais de Deus em favor do povo. Então, Jesus começou a falar sobre a palavra de Deus. E também começou a fazer alguns milagres. O que é um milagre? É sempre uma ação extraordinária que não tem explicação, né? Hoje a gente sabe que a ciência faz de tudo para provar alguma coisa, mas uma coisa que as pessoas não conseguem explicar. Como ele conseguiu? Até ressuscitar mortos, Jesus ressuscitou. Como é possível? Né? Nós temos aqui 2 versículos da Bíblia, 2 partes, né? Que são Mateus capítulo 12, versículos 9 a 11. Ele fala de uma situação que Jesus estava numa sinagoga e era num dia de sábado. O dia de sábado é como no domingo nosso, né? O dia de guardar. E os sacerdotes da época, eles não queriam que o povo fizesse nada neste dia. E Jesus, vendo chegou um homem nessa sinagoga que estava com a mão, eles diziam mão seca, mas ela estava imóvel, né? E Jesus curou este senhor, esta pessoa. E os escribas, que eram sacerdotes da época, não gostavam porque ele curou no dia de sábado. Aí ele disse: se você tiver uma ovelha que está desgarrada ou caiu numa grota ou está machucada, você não vai salvá-la só porque é sábado? Só porque é um dia de guarda? Vai salvá-la sim. Então, assim, Deus curou este senhor. Em João 11, 5:45, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia nesses 2 textos e lessem por inteiro, né? O que foi? Lázaro era
irmão de Maria e Maria Madalena. E Jesus estava num templo, algum local meio longe da onde Lázaro morava, e disse para os discípulos: Lázaro morreu. Aí eles disseram: então vamos voltar, vamos no enterro dele, né? Vamos no velório. E assim voltaram. Quando chegaram lá, o Lázaro já tinha sido enterrado. Aí uma delas disse: Jesus, se o senhor estivesse aqui, o senhor não ia ter deixado ele morrer. E Jesus pediu para abrirem o sepulcro de Lázaro. Ao momento que abriram, o sepulcro já tinha um cheiro muito ruim. E Jesus entrou lá e saiu com Lázaro andando. Então Jesus ressuscitou Lázaro. Isso não tem explicação nem hoje, muito menos na época. Então esses milagres que Jesus fez para provar o poder de Deus, o poder que nós também temos, né? Que a gente esquece. Nós, como pessoas, somos a semelhança de Deus, né? Então, aonde que está a nossa fé? Isso é uma prova de fé muito grande, né? As pessoas que conseguem coisas extraordinárias em se curar, em conseguir coisas, elas têm muita fé. Essa fé que a gente tem que começar a plantar. Esta fé que está tão esquecida nesse tempo tão materialista, né? Que a gente compra tudo. Mas a fé a gente não compra. A gente tem que ter dentro de si e criar dentro de nós esta fé de que nada nos abalará, não é? Então, continuando, os sinais de Deus na minha vida. Muitas pessoas ficam esperando milagres de Deus para resolverem seus problemas, como, por exemplo, curar doenças, pagar dívida, prosperidade financeira nos negócios, conseguir passar no ano da escola. Mas, na verdade, Jesus, ao realizar os milagres, não queria nos ensinar a agir assim, ficar esperando que as coisas aconteçam como mágica. Ele nos ensina a lutar com inteligência e força de vontade para conseguirmos viver bem, com justiça e doação ao próximo e a Deus. Os milagres que ele fez eram sinais que apontam para a glória e o poder de Deus. Ele os realizou porque era, de fato, Filho de Deus. Vamos assistir agora um resumo de outros milagres que Jesus fez. Não são todos, tem muito mais do que falei, esses dois que eu falei anteriormente, e ali no vídeo fala alguns mais, mas Jesus fez muitos milagres. Mas para termos um pouco mais de conhecimento, vamos ver esses vídeos. Bíblia para as Crianças apresenta os milagres de Jesus. Jesus fez muitos milagres. Os milagres eram sinais para mostrar que Jesus realmente é o Filho de Deus. O primeiro milagre aconteceu em uma festa de casamento. Surgiu um problema, não havia vinho suficiente para todos. Maria, a mãe de Jesus, contou a ele sobre o problema e, em seguida, disse aos servos para fazer o que Jesus ordenasse. Encha esses potes com água, disse Jesus. Água? Eles perguntaram. Sim, a água foi o que Jesus pediu. Jesus então pediu a um funcionário para tirar o vinho de um grande pote e levar para o homem encarregado da festa prová-lo. As águas se transformaram em vinho. Bom vinho, o melhor vinho. Os empregados foram surpreendidos. Jesus tinha transformado água em vinho. Só Deus poderia fazer tal milagre. Jesus realizou outros milagres. Uma noite, ele e seus discípulos foram para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava muito doente e com febre. Jesus tocou a mão da mulher doente. No mesmo instante, ela ficou bem de novo. Ela levantou-se para servir Jesus e os discípulos. Parecia que a cidade inteira se reuniu na porta naquela noite. Pessoas doentes vieram, cegos, surdos, mudos, aleijados. Mesmo as pessoas endemoniadas se aproximaram de Jesus. Será que ele poderia ajudar a tanta gente? Jesus, o Filho de Deus, poderia ajudar.
Jesus realmente os ajudou. Todos os que se aproximaram dele foram curados. As pessoas que se arrastavam ao longo da vida com muletas agora podiam andar, correr e saltar. Outros que vieram estavam com os rostos deformados por causa da lepra. Eles foram curados por Jesus e ficaram livres da doença. Homens e mulheres atormentados por demônios estavam diante de Jesus. Ele ordenou aos demônios que os deixassem. Quando os demônios obedeceram, aquelas pessoas com medo e infelizes tornaram-se calmas e alegres. Atrás da multidão, 4 homens tentavam ajudar o seu amigo doente a chegar até Jesus. Mas eles não podiam se aproximar. O que eles poderiam fazer? Subiram o doente para o telhado da casa. Os 4 amigos fiéis retiraram as telhas e baixaram o amigo pelo buraco no telhado. Agora ele estava perto de Jesus. Jesus viu que os 4 amigos tinham fé. Ele disse ao homem doente: seus pecados estão perdoados. Toma o teu leito e anda. O homem levantou-se bem e forte. Jesus o tinha curado. Logo depois, Jesus estava em um barco com os discípulos. Uma tempestade terrível agitava o mar. Jesus estava dormindo. Os discípulos, apavorados, o acordaram. Senhor, salva-nos! Gritaram. Nós perecemos. Acalmai! Jesus ordenou às ondas. Imediatamente, o mar ficou calmo. Que tipo de homem é esse? Seus discípulos sussurravam. Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus porque seus milagres mostravam a sua glória. Os discípulos não sabiam, mas eles veriam Jesus realizar milagres ainda maiores durante o tempo em que ele serviu a Deus entre os homens. Agora vamos resolver as questões, então, na página 57. Se observarmos, são muitos sinais no dia a dia que revelam a nós Deus e sua ação em nosso favor. Um deles, concreto, é a própria catequese que nos ensina a viver a sabedoria divina. Descubra outros exemplos de como Deus age em nosso meio, mesmo sem ser por meio de milagres ou de fatos extraordinários, de coisas um pouco menores. O que aconteceu ou acontece na nossa família que pode ser considerada uma coisa que é a presença de Deus que está ali? Na igreja, como que vocês sentem que Deus está presente lá? E na escola? Em que ato um animal, planta ou em que situação que vocês acham que Deus está presente? Minha vida como sinal de Deus. Ainda hoje, Jesus quer continuar realizando sinais que revelam o amor misericordioso de Deus. Em nossa vida, pequenos atos podem revelar Deus para as pessoas. Na verdade, estes são os verdadeiros milagres que se realizam pela fé. São milagres da vida em Deus. Realize algumas ações durante a semana que podem, como sinais, revelar o amor de Deus. Então, aqui tem algumas questões, é uma questão para vocês realizar durante a semana. Se vocês tiverem alguns sinais de perdão, ou vocês observarem em alguém, ou alguém que você possa perdoar esta semana, né? Sinais de acolhida. Às vezes uma pessoa precisa de uma palavra, às vezes de um sorriso, às vezes não é uma coisa tão extraordinária, né? O que você pode ajudar? Quem que você pode? O que você pode fazer essa semana como tarefa? É um sinal de acolhida. Um sinal de unidade. Assim, sendo mais de união, né?
não deixar uma pessoa que está esquecida, conversar com alguém, ou então que você percebe que há uma união, né? Ou na família, ou na escola, né? Sinais de paz. Aonde vocês vejam, onde vocês observam paz? Ou se está faltando, podemos rezar por alguém que não está em paz. Aonde nós precisamos de paz? Sinais de justiça. Aonde vocês observam algum sinal de justiça? Consegue observar alguma justiça? Alguém que Deus, que vocês perceberam que Deus está lá numa situação? Se vocês não conseguirem que for nessa semana, contem algum fato, comentem com os pais, ver se eles conseguem ajudar em algum fato que ocorreu com eles ou com a família de vocês, que possam ser relatados para nós contribuirmos para a próxima aula. Cite exemplo de pessoas que organizam doações na sua comunidade para atender as necessitados. Aqui em São Bento ou lá em Rio Negrinho, que entidades que vocês vejam que fazem alguma campanha para ajudar o próximo? Vocês lembram de alguma? Se lembrarem, coloquem aqui. Se só zrobete odnohos najważniejszych meneve zrobete menive zrobetes, casal e sus. O que vocês fazem para os outros, os semelhantes, fazem para mim. Isso é o que Jesus falou. Agora, na página 58, nós temos a questão número 4. Completa as frases, encontrando as respostas no caça-palavras. Letra A. É a exigência de Jesus para operar um milagre. O que nós temos que ter para que o milagre aconteça na nossa vida? Eu acredito que é uma palavrinha bem pequena. São 2 letrinhas só. Você completa, então você acha no caça-palavras esta palavrinha e completa ela lá em cima. Então procura no caça-palavras, claro, você faz o caça-palavras também, né? Acha ela e completa lá em cima. A letra B. Um dos símbolos que usamos para expressar a nossa fé. Qual será esse símbolo que nós usamos para expressar nossa fé? E a letra C. Um sinal para as pessoas demonstrarem que são cristãs é... Será o que é? Vamos procurar? A letra D. O primeiro milagre que Jesus operou foi a transformação de que em o que? Naquele vídeo tem a primeira coisa que eles falam. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quando alguém pedia a Jesus um milagre, ele sempre perguntava se a pessoa... se ela tinha o quê? A ressurreição de Jesus... Desculpem, a ressurreição de quem? Foi para demonstrar que nós também iremos ressuscitar. Quem que Jesus ressuscitou? Que eu comentei que está lá em João? As 2 leituras que nós temos lá. Letra G. Jesus multiplicou os... Essa é uma história bem conhecida. Ele multiplicou 2 coisas, né? Peixes e pães. Para alimentar, ele tinha 3 pães e 2 peixes, ou 2 peixes e 3 pães. Mas era mais ou menos essa quantidade, não lembro quem era um dos 2, qual que era. Mas tinha muitas pessoas, e os apóstolos chegaram e falaram: Senhor, não vamos alimentar este povo, nós só temos isso. E Jesus multiplicou o que sobrou, eram cestos e cestos de pães e peixes, e sobrou para distribuir, para levar para casa. Essa foi a multiplicação dos pães. É conhecida este milagre. Para curar Jesus utilizou barro e a saliva. Este é outro milagre de Jesus. Então, Jesus tinha um homem cego e que estava à procura de Jesus para se curar da sua cegueira. Então, Jesus cuspiu no barro, na terra, na verdade, e
fez uma massinha e passou nos olhos daquele senhor que estava cego e ele voltou a enxergar. Esta é outra história, este é outro milagre de Jesus. Então, esta semana já acabamos. Essa última, número 4, eu sei que ficou um pouquinho mais difícil. Então, tentem fazer o que vocês conseguirem fazer. O que não conseguirem fazer, nós vamos rever na próxima aula, tá? Então, como habitual, para nós não esquecermos, vai no canto de finalização, o canto dos 10 mandamentos, para finalizarmos este nosso encontro. Papá, até a semana que vem. Do pobachenha.